Então Drauzio Varela, o Jornal Nacional, a Rede Globo, até agora eu não vi o Fantástico, mas esses resolveram reconhecer o erro da matéria tendenciosa, onde, para resumir bem para vocês, Drauzio Varela abraça o trans chamado Suzy, sem mencionar os seus espectadores, que na verdade estava preso ali há 8 anos sem receber visitas, por conta do crime que cometeu. E não era um crime de roubo, furto ou coisa assim. Era um crime no qual Suzy estuprou e assassinou uma criança de 8, 9 anos de idade. Entre outros crimes que ela também cometeu, segundo o relato da sua tia, que está disponível nas redes sociais, e confirmado pela sua própria advogada, antes que qualquer pessoa venha aqui, né, como nos vídeos que eu fiz anteriormente, dizendo que era notícia falsa. Não é notícia falsa. Eu quero comentar a respeito, especialmente, da declaração do William Bonner, que é uma figura de liderança dentro da Rede Globo e que veio hoje ao Jornal Nacional, ao vivo, dizendo que pede desculpas aos telespectadores. A Rede Globo segue a linha, segundo ele, do Drauzio Varela e pede desculpa aos telespectadores e à família do menino vítima do crime. Ele diz, e aí que eu quero que vocês reflitam sobre isso e levem esse vídeo para frente, meus amigos. Porque ele diz em seu texto que a Globo só não se manifestou antes respeitando protocolos. E isso é mentira, William Bonner. Você, como apresentador e redator-chefe do Jornal Nacional, você sabe que isso é uma mentira. E por que é uma mentira? Você diz que a Globo não se manifestou antes para respeitar protocolos, como, segundo você, autoridades públicas não o fizeram. Mentira. O Fantástico, no domingo seguinte à apresentação da matéria, endossou a declaração do Drauzio Varela, a primeira declaração, dizendo que ele não é juiz, ele é médico e não sabia da história. Os apresentadores do Fantástico, no domingo seguinte, disseram, hoje é terça-feira, anteontem, disseram que endossam as palavras do Drauzio Varela. Ou seja, o Fantástico, um programa da Rede Globo, se manifestou sim e não esperou protocolo algum, como William Bonner quis passar para as pessoas menos informadas. E, como se isso não bastasse, repito, William Bonner ainda disse que esses protocolos não foram respeitados por autoridades públicas. Quem, William Bonner? Quem? Agora vamos lá. Nós estamos falando aqui de uma matéria onde diziam que queriam falar das situações de presidiários transgênicos, não sei, transgêneros, né? Nas penitenciárias, que não sabiam do crime e nada. Mas a matéria repercutiu de uma tal maneira que, como eu falei no meu primeiro vídeo, caso você não tenha assistido, assista aqui no canal, repercutiu de uma tal maneira que pessoas se emocionaram com o abraço do Drauzio Varela no Suzy, a ponto de receber cartas e ser feita uma vaquinha para Suzy. Crianças escreveram cartas para Suzy. Então foi uma manipulação da cena sem revelar qual o verdadeiro crime do Suzy. Por muito menos, William Bonner pega o horário nobre da Rede Globo e desce o pau no presidente da República, com aquele tom de voz assustador, dizendo que o Jair Bolsonaro, o presidente da República, cometeu um grande crime ao chamar a jornalista Thaís Oyama de japonesa. Foi desta maneira
que ele falou em horário nobre, meus amigos. O Bolsonaro, numa situação lá de um livro patético, que essa Thaís Oyama escreveu, falando de informações de bastidores do período eleitoral e até mesmo depois, sem revelar fonte alguma, joga, né? Isso é típico da esquerda, joga as informações ao vento, sem compromisso algum com a verdade, sem compromisso algum com a fonte, né? E o Bolsonaro repercutiu alguma fala dessa Thaís, chamando ela de japonesa. E aí o William Bonner vem a público, repito, meus amigos, quem não viu eu não posso colocar aqui por conta dos direitos autorais, mas procure. O William Bonner fala assim, bababá, 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 e o presidente da República chamou a jornalista de japonesa. O tom ameaçador, o tom desafiador, como se Bolsonaro estivesse praticando um crime em chamar uma japonesa de japonesa. E agora, senhor William Bonner? E agora, Jornal Nacional? E agora, Rede Globo? Vamos confrontar um episódio no qual para vocês foi um grande crime o presidente da República chamar uma japonesa de japonesa, e agora vocês tendo que se justificar de uma matéria onde uma pessoa cometeu um crime bárbaro e a matéria levou as pessoas a se comoverem com o criminoso. E agora vocês têm que lidar com a opinião pública, não com a consciência de vocês. Porque eu pergunto para cada um de vocês que estão assistindo aqui, vocês acham realmente que se pessoas, porque eu tive o mérito de trazer as informações que levantaram na internet, tá, meus amigos? E isso repercutiu muito. Se não fosse youtubers, se não fossem influenciadores digitais, especialmente essas pessoas de direita que trouxeram essas informações para você que nos assiste aqui. Vocês acham que se não tivesse repercutido da maneira que repercutiu, tão negativamente para a Rede Globo, vocês acham realmente que o William Bonner na noite de hoje estaria pedindo desculpas? Vocês acham? Só pediu desculpas ainda querendo lacrar no final, dizendo que respeitou protocolos e é mentira porque o Fantástico se manifestou sobre o caso anteontem. E ainda quis dizer que figuras públicas não respeitaram como eles, entre aspas, respeitaram. Vocês acham realmente que foi um pedido de desculpas sincero? Qual crime? Não vou nem falar crime, vou retirar. Qual situação mais ofensiva para você é? Uma japonesa ser chamada de japonesa? Ou um criminoso como esse Suzy ter os holofotes de uma das maiores televisões do mundo, num programa dominical, no horário nobre, ser trazido como se fosse uma vítima da sociedade, glamorizando os criminosos, fazendo com que o espectador se sensibilize, sem saber qual o crime o criminoso cometeu. E a família da vítima, que no programa do Siqueira se revoltou, a mãe do menino. Se a Rede Globo realmente quisesse se redimir de um erro como esse, pararia de tratar as ações policiais, especialmente no Rio de Janeiro, onde vítimas civis morrem, colocando a culpa na polícia e não no traficante. Ventila-se por toda a mídia, mas a mídia é verdadeira, que os criminosos, quando tomam consciência que a polícia vai entrar em seus territórios, a primeira coisa que eles fazem, os criminosos, é matar um civil, porque
esta morte vai cair na conta do policial. E a televisão faz questão de seguir o roteiro do mundo do crime. Noticia perdas de civis como se a responsabilidade fosse da polícia. Como se o tiroteio, como se a ação policial só existisse por intenção da polícia. Como se os criminosos não tivessem responsabilidade alguma. Se a Rede Globo, continuando, quisesse realmente se redimir de um erro como esse, pararia de fazer matérias tratando, abordando a realidade dos criminosos e passasse a tratar, a abordar a realidade de vítimas de roubo, famílias que perderam alguém assassinado, colocando em tela os verdadeiros criminosos do Brasil. O próprio Drauzio Varela faz um trabalho em penitenciária, ok. Mas por quê? Por que ao invés de fazer um trabalho em penitenciária, por que não fazer um trabalho com as pessoas que ficaram órfãos de seus entes queridos, vítimas de crimes das mais diversas formas? Eu não vejo um trabalho como esse, vocês não concordam comigo que seria muito interessante um médico, tira o Drauzio Varela, coloca outro, que fizesse um quadro no domingo, no Fantástico, pegando pessoas que perderam seus familiares em acidentes de trânsito, pessoas que perderam seus familiares para o mundo das drogas, para o roubo, para o tráfico. Não seria interessante? Mas não. Tem que fazer a abordagem de como vivem os criminosos na penitenciária, como que foi o Carandiru. O jornalismo a serviço do mundo do crime. Enquanto a Rede Globo não mudar essa postura, sempre vai ser tratada pelo povo de bem como Globo lixo. E você que está aqui até esse momento, faça o favor de deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível, porque é importante que a narrativa da extrema imprensa não prevaleça sobre a verdade. Tamo junto.